Senhor nosso Deus, quando consideramos o tema desta noite, o tema das dificuldades, das provações e das tentações, imediatamente, Senhor, somos levados a reconhecer a nossa fraqueza, a nossa debilidade e a nossa necessidade absoluta do Teu auxílio. Por isso mesmo, enquanto vamos meditar na Tua palavra, Senhor, nós rogamos, venha o Teu Espírito Santo iluminar o nosso entendimento. Venha o Teu Espírito Santo abrir nossa mente e o nosso coração para recebermos com fé as verdades ouvidas e para, de todo o coração e com toda a força, nos empenharmos em crer naquilo que o Senhor revela e em observar, obedecer aquilo que o Senhor ordena. Ajuda-nos, pois precisamos de Ti e sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Cristo que pedimos. Amém. Irmãos, eu queria que vocês pensassem um pouco no que está acontecendo no mundo à nossa volta e na maneira como as pessoas lidam com as dificuldades da vida. Uma moça solteira tem um relacionamento fora do casamento, sem ser casada, e sem querer fica grávida. Qual é a primeira solução que vem à mente? Ela vai procurar uma clínica e fazer um aborto. Um casal começa a enfrentar crises no casamento, conflitos, desentendimentos. Qual é a solução? Divórcio. Um jovem rapaz começa a ter desejos confusos na sua juventude, na sua adolescência. E a sociedade diz simplesmente assuma esses desejos. Seja quem você é, liberte-se, saia do armário. O que é que está por trás de todas essas soluções para as dificuldades da vida? Está por trás de tudo isso aquela frase que alguns atribuem a Bob Marley: nada é errado se te faz feliz. Nada é errado se te faz feliz. Qual é o fundamento da moral e da ética da nossa sociedade? É a ideia de que a dor deve ser evitada a todo custo. Se algo me faz sofrer, então eu devo evitar esse algo. Mas se eu desejo algo, então eu tenho o direito e talvez até o dever de realizar esse desejo. É assim que o mundo à nossa volta pensa. A dor deve ser evitada a todo custo. O desejo deve ser realizado a todo custo também. Agora, irmãos, como crentes, como cristãos, nós sabemos que essa filosofia, que essa visão de mundo é errada. Nós sabemos que não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, nós temos essas mesmas ideias de uma forma mais sutil. Nós sabemos que o sofrimento muitas vezes é necessário na vida cristã. E nós sabemos que é necessário também rejeitar os prazeres pecaminosos. Mas nem sempre nós agimos como nós sabemos que devemos agir. Nem sempre nós vivemos como sabemos que devemos viver. Às vezes nós enfrentamos um sofrimento e dizemos, por quê? Às vezes nós temos um desejo pecaminoso e questionamos, por que eu não posso realizá-lo? Por que eu não posso perseguir esse desejo? A passagem que nós temos diante de nós, ela nos instrui e nos encoraja a enfrentar as dificuldades da vida de maneira piedosa e de maneira sábia. Se você já leu a carta de Tiago alguma vez, você sabe que o livro de Tiago ele é interessante, ele não se parece com as cartas de Paulo. É também uma carta, mas tem uma estrutura, tem um tom muito diferente. Parece muito mais com o livro de Provérbios do que com as cartas de Paulo. O livro de Tiago ele tem essa estrutura de uma espécie de livro de sabedoria, de literatura de sabedoria. E ele lembra muito as próprias instruções de Jesus no Sermão do Monte. Instruções que talvez pareçam um pouco soltas, sem conexão umas com as outras, mas que trazem princípios importantes para nós vivermos de uma forma que glorifique a Deus. Se você olhar como a carta de Tiago começa, dos versos 2 a 11, após a introdução no verso 1, você vai ver que Tiago, ele enuncia nos versos de 2 a 11 3 temas centrais. Ele fala sobre provações,
ele fala sobre sabedoria e ele fala sobre humildade. Agora, nos versos de 12 a 15, os versículos que nós lemos, Tiago reafirma e desenvolve o primeiro tema, o tema das provações. Mas existe uma diferença marcante nesse aprofundamento. Nos versos de 2 a 4, Tiago, se você voltar e olhar comigo, Tiago fala sobre as provações na perspectiva do presente. O que é que enfrentar as tribulações e provações faz por nós no presente? Ele diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Já nos versos de 12 a 15 que nós lemos, Tiago coloca as provações, as tribulações, as dificuldades numa perspectiva futura. Isso é algo que, como crentes, nós precisamos fazer constantemente. Olhar para a vida à nossa volta, olhar para nós mesmos e para o que nos acontece da perspectiva da eternidade. O que é que essas tribulações, o que é que essas dificuldades significam à luz da esperança da vida eterna que nós temos em Cristo? O que Tiago quer nos ensinar nesse texto é como nós devemos ver as provações, as dificuldades, à luz do último dia, à luz do grande dia do julgamento, sobre o qual nós acabamos de confessar na nossa liturgia. E o que essa passagem, o que esses 4 versículos nos ensinam, se eu posso resumir em uma frase, é que as mesmas dificuldades podem servir como testes que nos conduzem à vida, ou como tentações que nos arrastam para a morte. As mesmas dificuldades, os mesmos sofrimentos, as mesmas lutas podem servir como provas que nos conduzem à vida eterna, ou como tentações que nos arrastam para a morte. Nós vamos ver essa verdade ensinada em 2 partes. Primeiro, no verso 12, nós vamos entender o propósito das dificuldades. O propósito das dificuldades enquanto testes ou provações. Olhe comigo o versículo 12 mais uma vez. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Veja comigo que Tiago está nos ensinando que existe um propósito ou um desígnio de Deus em cada luta, em cada dificuldade, em cada provação. E o que Tiago está tentando nos ensinar nesse único verso, em primeiro lugar, que Deus propõe ou Deus designa a própria presença das provações. Veja que Tiago fala que nós somos bem-aventurados se suportarmos com perseverança a provação. Aqui nesse verso está no singular, mas no verso 2 ele nos lembra de que essas provações são muitas e de muitas naturezas. Ele diz: irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Uma forma de nós entendermos isso seria pensar que as provações, elas são parte da cesta básica da vida cristã. Não deveria nos surpreender quando você abre uma cesta básica, o que é que você espera encontrar lá? Você espera encontrar um pacote de feijão, um pacote de café, um pacote de arroz. Você certamente não espera encontrar um pacote ou uma peça de filé mignon numa cesta básica. Quando nós olhamos para a vida cristã, o que é que nós deveríamos esperar encontrar nessa vida cristã? Muitos pregadores em nossos dias vão dizer que nós deveríamos esperar prosperidade, vitória. Mas Jesus e as Escrituras nos ensinam algo diferente. Nos ensinam que um dos itens mais básicos dessa cesta básica da vida cristã são provações. Elas fazem parte da nossa dieta diária. Jesus disse que isso era algo que não deveria nos surpreender, era algo que nós devíamos esperar. No mundo tereis aflições. Deus propõe a própria presença das provações
e das tribulações e das dificuldades da nossa vida. Isso é parte dos seus caminhos para nós. Isso é parte da obra que Ele está realizando em nós. Então as provações não deveriam ser algo que nos surpreende ou que nós tentamos nos afastar delas. As provações deveriam ser algo que nós abraçamos, algo que nós recebemos. E como Tiago diz, com motivo, tendo essas provações por motivo de toda alegria. Mas por que nós devemos abraçar as dificuldades? Por que nós devemos acolher essas lutas na nossa vida? É porque Deus não apenas propõe a presença dessas lutas e dessas dificuldades. Deus também propõe o proveito das lutas. Olhe comigo para o verso 12. A primeira coisa que Tiago diz é que esse homem é bem-aventurado. Talvez a sua tradução diga feliz. E certamente há algo de verdade em dizer que feliz é o homem que persevera nas provações. O próprio Tiago já disse que nós devemos nos alegrar ao passar por elas. Mas bem-aventurado é algo mais profundo do que feliz. Dizer que alguém é bem-aventurado é dizer que contra todas as expectativas do mundo, Deus coloca o seu favor sobre nós. Quando Deus declara alguém bem-aventurado, Ele está dizendo, não importa o que o mundo diga, não importa o que as pessoas falem, não importa o quanto pareça que você é miserável, eu estou colocando o meu favor sobre você. Foi isso que Jesus disse no Sermão do Monte, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Jesus estava dizendo, todas essas coisas que o mundo despreza, o Pai favorece. Todas essas coisas que o mundo odeia, o Pai pronuncia o seu favor sobre aqueles que andam nesses caminhos. Tiago diz aqui que aqueles que perseveram nas provações estão debaixo do favor de Deus, ao contrário da perspectiva, da expectativa do mundo. Mas Tiago diz algo mais, ele diz que esse homem que suporta a provação não é apenas bem-aventurado, mas ele está destinado a receber uma coroa. Ele diz, depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida. Há duas imagens aqui que são importantes de nós entendermos. Quando é que pessoas recebiam coroas nos tempos bíblicos, nos tempos em que Tiago escreveu? Você recebia uma coroa se você fosse um atleta vencedor dos Jogos Olímpicos. Em vez de uma medalha, em vez de um troféu, os atletas eram declarados vitoriosos, recebendo uma coroa de louros. E o que Tiago está dizendo aqui, de certa forma, é que aquele que suporta com perseverança as provações é como um atleta vencedor, é como um vencedor das Olimpíadas, é como alguém que triunfou diante de um desafio. E ele agora será coroado. Mas existe uma outra imagem que o próprio Tiago vai usar mais adiante nessa carta. É a imagem da coroa que é dada ao herdeiro do trono. O príncipe recebe uma coroa. E essa é talvez a imagem mais importante. Porque é isso que a Bíblia declara que nós somos. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Paulo diz, falando sobre essa herança e sobre essa coroa, ele disse, com ele nós sofremos, com ele nós seremos glorificados. Então perceba que Deus propõe aqui um lucro, um proveito ao se passar pelas provações. E Tiago não nos deixa no ar pensando o que é essa coroa. Será uma coroa de ouro, uma coroa de prata, uma coroa de bronze? Que tipo de coroa é essa? Que tipo de prêmio é esse? Que tipo de herança é essa que eu vou receber? Tiago diz, é a coroa da vida. Ou seja, é a própria vida eterna. Essa vida eterna está preparada para aqueles que enfrentam as provações com perseverança. Agora, deixa eu te explicar uma coisa, para que não haja confusão. Essa coroa que é a vida eterna, ela não é algo que nós recebemos por mérito. Não é algo que nós recebemos porque fizemos por onde. Ninguém é salvo pelos seus sofrimentos. Ninguém é salvo por quantas provas passou. Tiago não está dizendo aqui que o sofrimento nos salva.
Se existe um sofrimento que nos salva, é óbvio, é o sofrimento de Cristo. Cristo, o homem de dores, sofreu e morreu para nos dar salvação. Tiago não está dizendo que a coroa da vida que os sofrimentos são a causa de nós recebermos a coroa da vida. O que Tiago está dizendo é que essa vida de provações é o caminho que nós vamos trilhar enquanto aguardamos a chegada no destino final. É como Jesus que disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Jesus nunca disse: você vai ser salvo pela sua cruz, você vai ser salvo pela minha cruz, pela cruz de Cristo. Mas o caminho que você tem que seguir é um caminho de tribulação, um caminho de sofrimento e de luta. E o que Deus propõe para nós é que essas provações vão fazer parte da nossa vida, mas nós vamos tirar proveito delas. Isso coloca tudo numa perspectiva diferente. Nós não sofremos por acaso, nós não sofremos por destino, nós não sofremos por karma, nós sofremos porque o Senhor propõe esse caminho para nos testar, para nos provar e para nos purificar a fé e para nos fazer crescer até o dia final. E aqui eu estou falando de todo tipo de sofrimento. De sofrimentos pequenos, como ter um pneu furado quando você viaja, de ter um desapontamento com um colega na escola, de enfrentar a zombaria de alguns dos seus amigos, até coisas grandes, até coisas significativas, como lutar contra um câncer, lutar contra a infertilidade, lutar com a morte de alguém querido. Todos esses sofrimentos, e principalmente aqueles que são especificamente por causa do Evangelho, todas essas lutas são colocadas por Deus no nosso caminho, como parte do caminho que vai nos levar a essa coroa final. E quando nós colocamos os nossos sofrimentos nessa perspectiva, o maior deles, o pior de todos, se torna leve. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Ele disse: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Não importa, Paulo era um homem que sofreu grandemente. Ele narra nessa mesma carta de 2 Coríntios os açoites, os naufrágios, as prisões, as traições que ele enfrentou. Mas todas essas coisas colocadas na perspectiva do último dia, ele chama de leve e momentânea tribulação. Quando ele compara com o eterno peso da glória que nos aguarda. Deus propõe a presença das provações. Ele propõe o proveito das provações. Mas ele também propõe a nossa postura nas provações. Olhe comigo mais uma vez para o verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quem é esse homem bem-aventurado? Quem é esse homem que vai receber a coroa da vida? Não é simplesmente o homem que sofre. Não é simplesmente a pessoa que passa por lutas. Os ímpios também passam por lutas, também sofrem. Quem são os bem-aventurados? Tiago diz, são aqueles que suportam com perseverança. O que significa perseverar? Basicamente, perseverar significa permanecer, significa continuar, significa permanecer firme. Uma forma mais completa de definir essa perseverança seria dizer que perseverar significa continuar a confiar em Deus e a obedecer a Deus, apesar dos custos dessa confiança, apesar dos custos dessa obediência e apesar dos reveses que nós enfrentamos. Uma frase que me fascina na Bíblia, especificamente no livro de Jó, é quando Jó, debaixo de todo o sofrimento que enfrentou, ele diz, ainda que ele me mate, eu o louvarei.
Isso é perseverança, e é por isso que Tiago, no capítulo 5, ele vai citar Jó como um exemplo de perseverança. Porque Jó, não perfeitamente, ele era um pecador, mas Jó, no fundo do seu sofrimento, e quando Deus parecia seu inimigo, Jó ergueu a sua voz e disse: ainda que ele me mate, eu o louvarei. Isso é perseverar. É continuar a confiar em Deus quando parece aos nossos olhos que Ele não merece a nossa confiança. É continuar a servir e obedecer ao Senhor quando parece que existe um caminho melhor ou mais fácil. E Tiago diz aqui que o homem que é bem-aventurado é o homem que persevera nas tribulações, é o homem que persevera nas lutas e nos sofrimentos. Esse homem, Tiago diz, ele é aprovado no final. Ele está sendo testado, ele está sendo provado pelo Senhor. Não que Deus não conheça a genuinidade da nossa fé, não que Deus não saiba se nós cremos nele ou não, mas ao nos testar, o Senhor faz emergir a nossa fidelidade. Ele tira o que está escondendo a beleza dessa fidelidade e ele coloca diante dos nossos olhos e diante dos olhos do mundo a nossa obediência e a nossa fé. Foi assim que ele fez com Abraão em Gênesis capítulo 22. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e leva ao monte que eu te mostrarei. Abraão já havia crido em Deus. Desde o capítulo 15, Gênesis já tinha dito: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ele já era um crente, ele já era um homem fiel. Mas agora em Gênesis 22, a sua fé é testada, a sua fé é provada. E uma vez aprovado, Deus olha para Abraão e diz: agora eu sei que tu me temes. Não que Deus não soubesse antes, mas é que agora está evidente aos olhos de todos, porque tu não me negaste nada. É isso que a tribulação produz em nós, irmãos. Ela torna a nossa fé mais firme, mais pura. Ela faz com que nós confiemos mais no Senhor. E ela expõe a força daquilo que o Espírito Santo está fazendo em nós. E essa postura é uma postura de perseverança, de confiança em Deus, de obediência, de ser aprovados quando testados pelo Senhor. E tudo isso mostra, Tiago diz, que nós amamos o Senhor. Ele diz que essa coroa da vida foi proposta foi prometida àqueles que o amam. Quando você é testado, quando você enfrenta uma tribulação e passa por ela com fé, com obediência, com fidelidade, com confiança, o que é que isso mostra? Isso mostra que você ama ao Senhor de todo o seu coração. A pergunta que precisa ser feita, que nós precisamos fazer a nós mesmos é: será que eu posso dizer que eu estou perseverando nas tribulações? Ou será que eu estou só passando por elas? Eu estou simplesmente sofrendo, ou eu estou de fato perseverando? Não basta você ter um uniforme militar para você ser chamado de um bom soldado. Se você tem um uniforme militar, você é um soldado, não necessariamente um bom soldado. Para você ser um bom soldado, considerado um bom soldado, para você receber condecorações, prêmios, você tem que fazer aquilo que no jargão militar se diz: você ir acima e além do seu dever. É assim que alguém é premiado, é assim que alguém é condecorado, é quando essa pessoa é ferida em combate, é quando essa pessoa vai além daquilo que é a sua obrigação e mostra verdadeira coragem e bravura. Como é que eu sei que eu estou perseverando? Como é que eu sei que eu de fato não estou apenas sofrendo, mas suportando com perseverança? Talvez você possa se perguntar: como é que eu reajo quando as coisas não saem como eu planejo? Como é que eu me comporto quando o mundo não se ajusta às minhas expectativas? Eu confio no Senhor, eu descanso nele, eu ando nos seus caminhos mesmo assim. Ou será que eu simplesmente começo a me questionar, a murmurar, a me afastar do Senhor? Quando eu sofro, a minha fé fica mais fraca,
ou mais forte. Quando você passa por provações, você busca o Senhor, você se afasta mais dele. Tiago diz que bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança as provações. Mas deixa eu te encorajar. Você vai enfrentar aflições. Jesus disse que esse é o caminho do crente. Mas lembre-se do que Jesus disse, do que os apóstolos disseram, do que Tiago aqui disse. Mesmo que o mundo chame você de miserável, Deus te chama bem-aventurado. Mesmo que o mundo diga, amaldiçoa o teu Deus e morre, você diz, ainda que ele me mate, eu o louvarei. E na sua fraqueza, nas suas lutas, no seu sofrimento, olhe para aquele que sofreu, que suportou, que perseverou perfeitamente. É assim que o escritor da carta aos Hebreus descreve Jesus Cristo. Olhe firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Cristo, que nos chama a sofrer por ele, sofreu por nós primeiro. Cristo, que é o exemplo de perseverança, é também a fonte, a força da nossa perseverança. Porque não há nada que ele requeira de nós que ele mesmo não tenha enfrentado. Ele, em troca de uma coroa, suportou a cruz. E agora, em troca de uma coroa, ele nos chama a perseverarmos nas tribulações. E é por causa de Cristo, do seu sofrimento e do poder que agora do céu ele nos dá pelo seu Espírito, que nós podemos também perseverar. Irmãos, eu não conheço a maioria de vocês, mas por causa do que a palavra diz, eu sei que há muitos aqui sofrendo, sofrimentos grandes ou pequenos. E essa palavra deve servir de encorajamento a vocês. E vocês devem usar a palavra para encorajar uns aos outros a continuarem perseverando nas tribulações, nos sofrimentos. Deem glória a Deus. Quando Paulo terminou uma de suas viagens missionárias lá em Atos capítulo 14, ele voltou para algumas das igrejas que ele havia plantado em Antioquia, Icônio e Listra. E nessas 3 cidades, Lucas resume qual era a mensagem de Paulo quando ele voltava para confirmar as igrejas. Ele voltava anunciando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E é isso que o Senhor nos chama a fazer, através de muitas tribulações, entrar no reino de Deus. O verso 12, então, nos ensina sobre o propósito das dificuldades. Os versos 13 a 15 vão nos ensinar algo diferente. Vão nos ensinar sobre a perversão das dificuldades. Se o propósito das dificuldades é servir como testes ou provas, a perversão das dificuldades é torná-las em tentações. Olhe comigo o verso 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. A nossa tradução esconde que, na verdade, Tiago continua falando do mesmo tema. A mesma palavra que no verso 12 foi traduzida como provação, é a palavra que a partir do verso 13 é traduzida como tentação, ou ser tentado. A palavra é a mesma, exatamente a mesma. Mas é claro que há uma mudança de significado. No verso 12, Tiago fala das tribulações como algo bom, como testes. Mas agora, a partir do verso 13, ele fala dessas tentações, dessas provações, como algo ruim. E é por isso que o tradutor escolhe mudar a palavra. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo aqui? Talvez a melhor maneira de entender o jogo de palavras que Tiago está fazendo, ou o jogo de ideias que Tiago está fazendo, melhor dizendo, é entender que, na verdade, o que está acontecendo externamente é a mesma coisa. A pessoa está passando por lutas. A pessoa está passando por sofrimentos, dificuldades. Mas aí Tiago fala do que acontece no coração da pessoa. Ele diz, ninguém, ao ser provado, ninguém, ao passar por essas dificuldades,
diga, e aí é onde muda, estou sendo tentado por Deus. É na nossa mente que a mudança dos termos acontece. Ninguém, ao ser provado, diga, estou sendo tentado por Deus. Irmãos, esse é um perigo que todo sofrimento, que toda luta nos traz. A tentação de culpar a Deus pelo que nós estamos passando. E esse perigo que Tiago está, contra esse perigo que Tiago está nos advertindo aqui. E a ideia parece ser de que isso não é um perigo hipotético. As pessoas a quem Tiago estão escrevendo são cristãos que estão sofrendo. Ele chama essas pessoas dos crentes que estão na dispersão, que estão espalhados. Eles estão passando por algum tipo de luta, de talvez perseguição, ou simplesmente os sofrimentos da vida ordinária. E é provável que vários deles estejam culpando a Deus, ou murmurando contra Deus pelas suas lutas. E o perigo que Tiago adverte aqui é quando você passar pelas lutas, não atribua as suas tentações a Deus. Não diga eu estou sendo tentado por Deus. E aí Tiago refuta essa falsa ideia, explicando algumas coisas importantes que nós precisamos entender. Primeiro, Tiago explica qual é a verdadeira origem da tentação. Olhe comigo para o final do verso 13. Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Quando você enfrenta tentações, quando o seu coração é inclinado ao pecado, quando você deseja fazer algo que é contrário à lei de Deus, de onde vem essa inclinação e esse desejo? Tiago diz, certamente não vem de Deus. Deus, ele diz, é alguém que não tenta ninguém. Deus não é um tentador. Deus é um testador, nós poderíamos dizer. Ele nos prova, ele nos testa, ele testou Abraão. E ele nos testa também. Mas Deus não tenta a ninguém. A diferença, eu ouvi um pregador dizer, e acho que é uma ótima ilustração, é a diferença entre você numa escola faz um esporte e você tem um treinador. E esse treinador coloca obstáculos no seu caminho, desafios, e um bom treinador vai pressionar você para ir até os seus limites, para superar esses limites. Isso é testar. E é isso que Deus faz conosco. Mas ainda no ambiente da escola você pode ter aqueles amigos que não estão tentando fazer você se superar, mas estão provocando você a perder a paciência e a fazer algo pecaminoso. Isso não é testar, isso é tentar ou provocar. Deus nos testa, Ele nos leva até os nossos limites e nos dá força para superar esses limites. Deus não nos tenta, Ele não nos provoca ao pecado, Ele não nos incita ao pecado. E Tiago explica por que Deus não faz isso. Ele diz, porque Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Tiago nos aponta para a perfeita santidade de Deus, o seu caráter imutável e perfeito. Deus não tem nenhum prazer no mal ou no pecado. Por isso Ele não é tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. O propósito de Deus nunca é nos levar ao pecado. O propósito de Deus nunca é nos levar à destruição, mas é sempre conformar-nos à sua santidade. Por que você passa por lutas e tribulações? Do ponto de vista de Deus, é para você aprender o caminho da vida. Foi isso que Deus disse a Israel em Deuteronômio 8. Ele diz, eu te fiz passar fome e sede para saber o que estava no teu coração. Eu mandei serpentes abrasadoras para te provar, para te humilhar. E o texto termina dizendo, e no final te fazer o bem. Deus nos testa para nos fazer o bem. Ele não nos tenta a fazer o mal. Ele é perfeito em santidade. Ele não tem prazer no pecado. E embora Ele seja soberano sobre o pecado,
ele não é autor do pecado e nem é o incitador do pecado, porque ele sempre tem um bom propósito em nos provar. Deus não é tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então, se essas tentações não vêm de Deus, de onde elas vêm, Tiago? De onde elas vêm? Tiago diz no verso 14, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. O que a palavra cobiça significa? A palavra cobiça é usada na Bíblia para falar de desejos em geral. Quando Jesus estava para comer a Páscoa com os seus discípulos pela última vez, quando ele institui a Santa Ceia, lá no Evangelho de Lucas, ele diz, eu desejei ardentemente comer esta Páscoa com vocês. E a mesma palavra que aqui é usada para cobiça, é uma palavra correlata. Eu desejei ardentemente comer essa Páscoa com vocês. Então a palavra em si pode se referir a um desejo bom ou ruim. Obviamente, no caso de Cristo, era um desejo bom, de estar com seus discípulos, de ter comunhão com eles e de instituir a mesa do Senhor. Mas aqui, claramente, o significado é negativo. Cada um é tentado por esse desejo, essa máquina de desejos que está viciada pela natureza pecaminosa. Lá no capítulo 4, Tiago vai falar mais uma vez sobre isso. E ele vai dizer, vocês estão matando uns aos outros, por quê? Por causa da cobiça de vocês. Vocês desejam e nada têm. Vocês não têm porque não pedem. Esses desejos, então, são desejos pecaminosos resultantes de uma natureza pecaminosa. E o que Tiago está dizendo aqui é que essa cobiça são esses desejos a fonte das nossas tentações. Não apenas desejos sexuais, obviamente, murmuração, amargura, inveja, orgulho, tudo isso faz parte desse conjunto de desejos que Tiago chama de cobiça. E são esses desejos pecaminosos que habitam dentro de nós, são esses desejos que produzem o fruto das ações pecaminosas na nossa vida. São esses desejos que nos tentam e nos conduzem ao pecado. Algumas pessoas usam esse texto para dizer que, por exemplo, o desejo homossexual não é em si mesmo um pecado, desde que você não pratique. Mas não é isso que Tiago está tentando dizer aqui. O foco de Tiago não é nos ensinar até onde eu posso desejar sem pecar. O foco de Tiago não é dizer até que ponto eu posso alimentar ou até mesmo sentir algo que é contrário à lei de Deus sem quebrar a lei. Não é isso que Tiago está dizendo. O pecado só pode nascer de uma fonte pecaminosa na nossa vida. O que Tiago está dizendo, na verdade, é que nós não temos ninguém a quem culpar pelas nossas tentações e pelos nossos pecados, a não ser nós mesmos. Você não tem ninguém a quem culpar pelos seus pecados, pelas suas tentações, a não ser você mesmo. Esse é o foco de Tiago. Cada um, ele é enfático, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ele então nos explica que essa é a origem da tentação. A tentação não vem de Deus, ela vem dos nossos desejos pecaminosos. Dessa máquina de desejar que está manchada pelo pecado. Tiago continua e fala sobre o método da tentação. Veja que ele diz que a tentação, que a cobiça nos atrai e seduz. E Tiago está aqui tentando nos mostrar que nós somos presa das nossas próprias paixões. Nós somos como que o animal mais fraco. Mas quem é o animal forte que nos caça? São as nossas próprias cobiças. Ele usa imagens de pesca e de caça. E ele retrata a cobiça como sendo esse caçador esperto. Esse caçador sagaz, que dentro de nós nos conhece bem, nos analisa, nos estuda e sabe como nos atacar. Por que é importante pensar nessa metáfora que Tiago usa, irmãos? Pense em todas as vezes em que você caiu em pecado. Pense nas tentações que mais comumente atacam você. E preste atenção em como existe uma sabedoria maligna
na maneira como essa cobiça age dentro de si, dentro de cada um de nós. Tiago está dizendo, nossa cobiça sabe como nos atacar. Ela não ataca sempre da mesma maneira. Às vezes ela vem na forma de uma tentação repentina. Às vezes ela vem na forma de uma inclinação que nos pega desprevenido. Às vezes ela vem através de uma sugestão bem sutil que vai lentamente fermentando e crescendo e crescendo. E porque nós não matamos aquilo no começo, agora está muito difícil resistir. Um dos meus professores do seminário gosta de caçar. E quando você vai no gabinete dele, dentro do seminário, tem uma biblioteca com ótimos livros teológicos, mas se você olhar para uma determinada parede, você vai encontrar a cabeça de um alce que ele caçou e mandou empalhar. O que eu quero que você pense aqui é que essas cobiças que estão dentro de você, esses desejos que você alimenta tão tolamente, esses desejos que você deixa correrem soltos e desenfreados no seu coração, eles estão se preparando, aguardando o momento certo de atacar, de te derrubar, de te matar e no final colocar a tua cabeça na parede. Irmãos, não brinquemos com o pecado, porque o pecado promete satisfação e felicidade e vida. Mas qual é o fim? Tiago falou sobre a origem, o método da tentação, mas ele termina falando sobre o fim. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O destino dessas tentações, provocadas pela cobiça, quando nós não matamos esses desejos, quando nós não resistimos a essas tentações, como é que isso termina? Nós viramos a presa. Nós viramos a vítima. Nós viramos a cabeça do alce na parede. Preste atenção. A frase de John Owen famosa: mate o pecado constantemente, ou o pecado matará você. Irmãos, tomem cuidado com os desejos que surgem no seu coração e que você não mata de imediato. Tome cuidado com as murmurações que você tem dentro de si e que vão só crescendo e tornando você uma pessoa amarga. Tome cuidado com aquela pequena insatisfação que você tem no seu coração, que vai crescendo e se tornando inveja. Tome cuidado com aquela pequena centelha de orgulho que você não mata e faz de você uma pessoa que se considera superior aos outros. Lembre-se que Caim, antes de matar o seu irmão com as mãos, ele matou o seu irmão no coração. Ele odiou e desprezou o seu irmão. E por não ouvir o conselho do Senhor, por não ouvir a voz de Deus que disse: a ti cumpre dominar o pecado, ele matou o seu irmão e foi vítima e se tornou réu do juízo do Senhor. Lembre-se que Tiago está aqui colocando as coisas na perspectiva do último dia. Na perspectiva do hoje e do agora, é melhor ceder ao desejo. É melhor fazer o que está no meu coração, pode parecer. É melhor dar vazão a essas vontades. Mas do ponto de vista da eternidade, o que é que vai acontecer? Tiago diz aqui: o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Talvez você se pergunte: como eu venço as tentações? Como eu posso vencer esses desejos que aparecem dentro de mim? A Bíblia nos diz que nós devemos conhecer a realidade do nosso coração. Nós devemos saber que o nosso coração é enganoso e nós devemos estar prontos a assumir o nosso próprio pecado em vez de culpar outras pessoas. É muito problemático e muito perigoso quando a nossa reação, quando somos pegos num pecado, é culpar outros. A culpa é da providência, a culpa é da doença, eu sou impaciente porque eu tenho lutado com essa doença. A culpa é de outras pessoas, do meu marido, da minha esposa, do meu filho. A culpa é do próprio Deus.
É muito perigoso quando, em vez de assumir e confessar o nosso pecado, nós culpamos outras pessoas. Como é que eu enfrento a tentação? Eu conheço o meu coração, eu estou pronto a confessar e assumir o meu pecado. E eu sei que eu tenho no Senhor forças. Não vem de você a força para enfrentar e vencer a tentação, mas vem do Senhor. Foi por isso que Jesus nos ensinou a orar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Foi por isso que Jesus disse: peçam o Espírito Santo e o Pai lhes dará. E é por isso que o próprio Tiago aqui, que diz que Deus não é a origem da tentação, esse mesmo Tiago diz que Deus é a origem de todo dom, de toda dádiva perfeita. Como é que eu venço o pecado e a tentação? Clamando ao Senhor, orando ao Senhor por força, e no poder do Espírito fazendo aquilo que Ele me ordena. Mas talvez você diga: e se for tarde demais? E se eu já caí? E se eu já pequei? E se eu já deixei a tentação dominar a minha vida? Existe esperança, irmãos. Mas antes da esperança, eu preciso que você medite comigo no que Tiago está dizendo aqui. Se você está vivendo em pecado, se você tem cedido a tentações, eu quero que você pare para pensar na morte que já foi produzida, que o pecado já produziu na sua vida. Quando os israelitas estavam no deserto e pecaram contra o Senhor mandou a cura na forma de serpente, de uma serpente de bronze. Mas eles contaram 20 e tantos mil mortos naquele dia. E eu quero que você pare para pensar em como a tentação e o pecado têm matado a sua vida. Como a pornografia tem matado a intimidade com o seu cônjuge. Como as suas mentiras têm matado a confiança da sua família em você. Como a sua inveja matou a alegria na prosperidade do seu próximo, dos seus colegas, dos seus amigos, dos seus familiares. Como a cobiça tem matado a sua gratidão pela abundância de dádivas que o Senhor tem dado a você. Como a amargura tem matado a sua capacidade de perdoar os outros, como Deus perdoou você. Como o pecado tem matado a sua comunhão com Deus, trazendo vergonha. Quando você se aproxima do Senhor, você não sente aquela liberdade dos que andam de coração limpos, mas você sente vergonha. Olhe para a morte que o pecado tem produzido na sua vida. Olhe para os cadáveres ao redor de você. Agora sim, levanta os teus olhos para Cristo. Levanta os teus olhos para aquele que foi levantado da terra. Levanta os teus olhos para aquele que morreu para perdoar os teus pecados. Aquele que deu a sua vida para te perdoar e te libertar do domínio e da escravidão do pecado. Em Cristo, irmãos, mesmo que nós tenhamos caído nas piores tentações, cometido os piores pecados, existe perdão, existe salvação, existe resgate, existe liberdade, mas existe também transformação, existe também santificação. E em Jesus nós recebemos força e misericórdia para nos afastar do pecado, para virar as costas para o pecado e para correr para Deus com um desejo renovado de obedecer a sua lei. Irmãos, o mundo diz que nós devemos evitar a dor a todo custo e perseguir os nossos desejos, fazer o que o nosso coração mandar. Mas Tiago, esse sábio mestre, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos apresenta a verdade, ele nos apresenta a realidade, a eternidade, e ele nos convoca a escolher um de dois caminhos. De um lado, ele nos apresenta o caminho de Adão. Olhe para o fruto, fruto desejável, fruto agradável aos olhos, fruto que parece saboroso, e a serpente sussurra nos ouvidos e diz: tome, coma, e você vai viver, e você vai ser melhor, e você vai ser mais feliz, e você vai ser igual a Deus.
Mas o que foi que aconteceu quando nossos pais comeram? Em vez de vida, eles receberam morte. E é só isso que o pecado traz: morte. Mas do outro lado, nós temos o exemplo e o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não escolheu fazer a sua vontade, sim a vontade do seu Pai. Mesmo sendo homem perfeito, ele se sujeitou ao Pai em todas as coisas. E ele escolheu o caminho do sofrimento, o caminho da cruz, o caminho do desprezo, da zombaria, do ultraje, da injustiça. E esse caminho que ele escolheu o levou à sepultura. Homem de dores, que sabe o que é sofrer. Mas qual foi o fim do caminho que ele enfrentou? Qual foi o fim do caminho que ele escolheu? Ressurreição, glória, trono, reino. Agora ele tem o nome que está acima de todo nome. Irmãos, são esses dois caminhos que são apontados a nós nessa noite. Você pode escolher o caminho de enfrentar as provações como um atleta bem treinado. Você pode escolher o caminho que leva à coroa da vida. Ou você pode questionar a bondade de Deus. Você pode escolher dar ouvidos às suas tentações, à sua cobiça, à voz do diabo, questionar a bondade de Deus, tornar-se presa da tentação. Qual é o fim disso? O fim disso é a morte. Escolhe a vida para que vivas, diz o Senhor. Escolhe o caminho do sofrimento, o caminho da cruz, e você receberá a coroa da vida. Não escolha o caminho da tentação. Não escolha o caminho do pecado, porque esse caminho leva à morte. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nas nossas lutas, a olhar para o alto, a olhar para Cristo e a receber dele a força e o poder para seguir o seu exemplo e fazer a sua vontade. Amém. Vamos orar. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e perdoa por tantas vezes escolhermos o caminho largo, o caminho que conduz à morte e à perdição. Perdoa-nos, Senhor, por darmos muitas vezes vazão aos nossos desejos, em vez de matá-los logo quando eles aparecem pela primeira vez. Perdoa-nos, ó Senhor, santifica-nos, transforma-nos e, como filhos teus que somos, ajuda-nos a seguir o caminho da vida, o caminho da provação e da perseverança, o caminho da cruz que leva à coroa. Ajuda-nos a olhar para Cristo, autor e consumador da fé, a seguir o seu exemplo e a receber dele pelo Espírito a força para vencer as tentações e o pecado. Ajuda o teu povo, salva aqueles que estão perdidos e edifica o teu povo na tua santa palavra. Em nome de Cristo. Amém.